Esse vídeo é para todo mundo que sente aquele nó no estômago toda vez que não recebe uma mensagem e que se identifica como profundo ou intenso, mas na verdade você pode ser muito ansioso. Esse conteúdo aqui, ele não é para te julgar, mas ele vai te ajudar muito se você assistir até o final e descobrir por que seu cérebro faz isso, por que ele entra nesse modo de emergência intenso. E quando a pessoa responde, tudo volta ao normal e sente aquele alívio. Porque se você não entender isso, você vai continuar sabotando relacionamentos que poderiam ter potencial, inclusive sabotar o seu próprio emocional. E o mais importante, no final eu vou colocar 3 passos práticos para você entender diretamente como mudar isso e finalmente ter essa liberdade emocional e de ficar sempre em paz, não importa o que aconteça. Eu vejo muita gente batendo no peito, falando, nossa, mas eu gosto de ser intenso, isso é bom, mesmo eu sou autêntico. Mas na verdade, gente, isso pode ser o seu sistema emocional vivendo nesse modo de emergência, com medo de perder, com medo de rejeição, de não ser escolhido. Vamos começar então. Meu nome é Patrícia, sou psicóloga de relacionamentos e a maioria das pessoas que já me procurou para tratar desse problema estava achando que o problema era o parceiro, era o ficante ou era o namorado. O ponto é que o apego ansioso, ele não é um defeito de caráter, tá? Ele não é que você quer ser assim, quer viver nesse desespero. Ele é uma estratégia de sobrevivência que o seu cérebro ele aprendeu desde cedo. Bom, como que é isso, Patrícia? Desde a nossa infância nós aprendemos a nos relacionar com as outras pessoas, nossos pais, nossa mãe, nossos cuidadores, avós, enfim. E isso vai moldar muito a maneira como que você se relaciona após adulto. Quem desenvolve apego ansioso geralmente cresceu em ambientes muito imprevisíveis, onde a oferta de afeto, de segurança, de reafirmação, ela era intermitente. O que é isso? Ela vem em fases. Uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho. Às vezes o cuidador está presente, às vezes não. Às vezes está ausente e você nunca sabe que hora que ele vai voltar. Então, isso faz com que você desenvolva algo interno que te dá a sensação de que eu não sei qual versão da pessoa que eu estou me relacionando. Eu não sei se é uma pessoa que é segura, eu não sei se é uma pessoa que eu posso confiar, eu não sei se eu preciso investigar mais sobre ela. Então, o cérebro aprendeu que ele precisa estar monitorando constantemente essa pessoa para não perder o vínculo. E essa estratégia, ela até pode ser inteligente, tá? Mas até quando você tá ali na primeira infância, até esses aninhos de idade. Hoje, ela acaba atrapalhando você com uma resposta demorada, você já fica todo preocupado, todo ansioso, tá? Então, o apego ansioso, ele não é defeito, ele é uma estratégia do seu emocional sobreviver e poder se relacionar, só que é uma forma que não tá saudável. Você checar 10 vezes o celular atrás da pessoa, você ficar viciado, stalkeando, rede social. Então, quando a gente entende esse padrão, você vai perceber que você pode sim melhorar muito ele. E até ir para um apego seguro. Isso é totalmente possível. Se isso está fazendo sentido, se você gostou dessas informações até aqui, deixa o seu like no canal e não se esquece de se inscrever. O ponto 2. Algo muito importante que você precisa entender é como esse sistema de desespero ele é ativado. Provavelmente você tem uma hipervigilância a qualquer coisa que faça com que mude o comportamento do outro ou mude o ambiente. Então ele é ativado às vezes com uma mensagem demorada, um tom seco, uma ambiguidade. A pessoa age diferente do que ela age nos dias normais, na maioria dos dias. Então o seu cérebro começa a liberar cortisol e o sistema entra em alarme no modo máximo. E aí a parte racional do seu cérebro, ela fica temporariamente offline. Então, em termos práticos, você sabe que tá exagerando, você sabe que não precisava enviar 400, 300 milhões de mensagens, mas você não consegue parar, porque a parte do seu cérebro que processa a ameaça tomou o controle antes de que você tivesse qualquer chance de pensar racionalmente. Tudo que detecte rejeição, não ser escolhido, a pessoa me deixar, enfim, sofrer, ter qualquer previsibilidade de sofrimento, vai fazer com que se ative este modo desespero, este modo ansiedade, este modo profundidade. Tudo isso é um conjunto de coisas que mostra o quê? Que existe uma maior reatividade sua a estímulos de abandono, mesmo quando é ambíguo, sabe? Quando não é muito claro. Então, qualquer sinal não claro acaba sendo lido como perigo. Se essa informação foi interessante pra você, não esquece de deixar o like, porque esse vídeo pode ajudar muito mais pessoas que também passam por isso, que também têm o apego ansioso e precisam conhecer mais sobre ele pra mudar os relacionamentos. Agora, parte mega importante dos 3 passos concretos pra mudar isso. Presta atenção nessa parte. Primeiro passo, você vai nomear o que está acontecendo quando a sua ansiedade disparar. Ou seja, aquele aperto no peito, se é uma urgência de verificar o celular, a necessidade da resposta, ou até já pensou uma resposta para falar com a pessoa, você vai nomear em voz alta ou mentalmente, se não der. Esse é o meu sistema de apego que está ativado. Um alarme ameaçador. Por que isso é importante, gente? Isso tem base dentro da terapia. Identificar o pensamento automático é muito importante, tá? Antes de agir, porque ele cria uma distância entre o evento e entre a sua resposta. Então é como se você aumentasse ali o seu filtro para suas reações, para você não ser uma pessoa tão reativa. Então, muitas vezes você nomear esse pensamento já é suficiente para começar a te ajudar. Passo 2 é a regulação antes de agir. Presta atenção. Passo 1, nomear. Passo 2, regulação antes da ação. Você vai mandar
aquela mensagem, oi, você sumiu, aconteceu algo, não sei o quê. Pausa 10 minutos antes de mandar. O que você vai fazer nessa pausa? Algo físico, ou você vai sair para dar uma caminhada, você vai passear com seu cachorro, você vai ir lá beber a sua água, você vai respirar, você vai ouvir uma música, uma playlist, enfim, você vai fazer algo físico. O objetivo é baixar o seu cortisol lá para baixo, o suficiente para o seu racional voltar, tá? Então, na prática, após os 10 minutos, a maioria das mensagens que pareciam ultra urgentes não vai mais fazer sentido mandar, tá? Ou reagir sobre. Então, pausa. E o passo 3, construir a segurança interna, tá? Então, recapitulando novamente, passo 1, nomear. Passo 2, regular o seu emocional com uma atividade. Passo 3, construir segurança interna. Por que isso é importante? O apego, ele se alimenta de uma crença sua. A crença de que eu preciso da segurança daquela outra pessoa para eu me sentir bem, para eu me acalmar. E o trabalho é construir, nesse momento da sua vida, uma base segura para você. Bom, se essa pessoa não te responder, o que é o pior que pode acontecer? Você depende dessa pessoa, tá? Se realmente for uma situação onde você não está recebendo resposta, por que isso seria tão ruim? Então, começa com uma pergunta simples. Bom, o que eu também posso fazer por mim agora para eu me sentir melhor? Mesmo que essa pessoa não esteja me respondendo, o que você pode fazer? Como é que você pode se cuidar? Como que você pode ser aquela pessoa que talvez faltou para você na infância? Talvez aquele pai que faltou, aquela mãe que faltou, aquela amiga que faltou. Hoje muitas pessoas têm dificuldade com amizade. Então, o que você pode fazer ao invés de ficar aí, né? Se lascando no celular para trás de coisa. O que você pode fazer para você hoje? Faça essa pergunta. Então, isso é muito importante, tá? Repasse esses 3 passos se você achou que foi muita coisa, se você precisa rever, tá? O apego ansioso, ele não some de um dia para o outro, mas quando você entende que isso é um padrão, é um sistema que você tem repetido de anos, isso começa a criar novos comportamentos dentro de você, onde você pode começar a escolher o seu jeito de agir antes de você agir, tá? Então me conta aqui, quando aquela ansiedade dispara, a mensagem demora, o que é seu comportamento automático? Escreve aqui embaixo que eu respondo cada um dos comentários, tá? Você fica conferindo o celular, você envia a mensagem, você liga, você vai até o trabalho da pessoa pra ver se ela tá realmente lá, tá? Eu já atendi muitas pessoas que acabavam fazendo esse tipo de comportamento, às vezes indo até a casa da pessoa, ver se tinha luz dentro da casa pra ver se a pessoa tava em casa. Então, antes de fazer isso, você identificou o apego ansioso em você, precisa entender o que acontece, tá com alguma dificuldade, ou às vezes tá se relacionando com uma pessoa que tem um apego evitativo, porque esses dois são, assim, atração fatal, tá? E cria ciclos realmente de muito sofrimento. Não deixa de assistir o ciclo do apego evitativo, tá? Vou deixar o cardzinho aqui no canto para você não perder essas informações que são muito valiosas para você transformar seus relacionamentos. E se você quiser ir mais a fundo, entender mais o seu padrão, construir mais liberdade emocional, mais autoestima, mais autoconfiança, os meus links, tá, de atendimento estão aqui embaixo. Não percam.